Bom dia a todos, meu nome é professor Gustavo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as integrais. Nós temos dois tipos de integrais propriamente ditas. Nós temos as integrais indefinidas e nós temos as integrais definidas. As integrais indefinidas são aquelas onde, no nosso símbolo de integrais, nós não temos o intervalo de integração, que a gente chama. Então, por exemplo, eu tenho a integral de u elevado a n du. Essa integral é indefinida porque eu não tenho o intervalo de integração. Ao passo de que as integrais definidas, nós temos uma integral, por exemplo, que vai de um intervalo a até um intervalo b, de u elevado a n du. Relembrando, aqui, esse u e esse n, eles vêm lá das nossas derivadas. Lembrando que as nossas funções, quando nós vamos derivar uma função, nós vamos chamar a nossa variável de u. E nas integrais, nós vamos fazer a mesma coisa. Porque para integrar uma função, antes disso eu preciso derivar essa função. Então, por essa forma, vocês vão acompanhar que todas as nossas integrais, a integral de u de alguma coisa, u elevado a n, seno de u, cosseno de u, a integral de e elevado a u, a integral do ln de u. Então, essas integrais também, elas buscam essa mudança da variável. No caso de x, que é o que a gente mais utiliza, para uma variável que nós vamos chamar de u. Pois muito bem. Para falar sobre integrais, nós vamos falar sobre as indefinidas primeiro, mas eu já queria chamar a atenção de vocês para um fato que rege as integrais, que é o TFC, que é o Teorema Fundamental do Cálculo. Esse Teorema Fundamental do Cálculo, ele diz o seguinte: eu tenho uma integral de um intervalo fechado de a até b, de uma função f de x dx qualquer. Então, essa integral, ela vai ser dada por f de x, que é a minha função integrada, no intervalo de a até b. Lembrando que o meu intervalo a é o meu intervalo inferior e o meu intervalo b é o meu intervalo superior. O intervalo inferior, ele sempre será menor do que o intervalo superior. Então, A sempre menor do que B. Okay? Então, aqui vai implicar com A menor do que B. Então, depois que eu integro a minha função, eu vou substituir os intervalos. E a ordem que eu substituo o intervalo na minha função é sempre o intervalo superior menos o intervalo inferior. Então, eu teria b menos a. Quero chamar a atenção de vocês para as integrais. Por que foi criada a integral? O que é uma integral? Como é que eu lido com uma integral? Uma integral, ela foi criada para se calcular áreas infinitamente pequenas ou áreas infinitamente grandes. Então, vamos dizer que nós temos uma curva num plano cartesiano XY. E eu queira calcular essa distância do ponto A até o ponto B. Então, essa distância de A até B será, no caso aqui, os nossos intervalos de integração. Será o nosso intervalo. Esse mesmo intervalo que eu acabei de falar no Teorema Fundamental do Cálculo. Então, a minha integral, o cálculo da minha integral, nada mais é do que o cálculo das sub-áreas, vamos colocar assim, dessas regiões. Então, nós vamos dividir essa região em várias sub-áreas e a minha integral nada mais é do que o somatório de todas essas sub-áreas abaixo dessa curva e acima do eixo X. Logicamente, eu posso ter uma região que esteja abaixo do eixo X. Não tem problema algum isso acontecer. Isso aqui é só um fato para ilustrar o que vem a ser uma integral. Então,
eu posso calcular uma área infinitamente grande ou uma área infinitamente pequena através de uma integral dividindo essa curva, essa área abaixo dessa curva, em sub-áreas, vamos chamar assim, áreas um pouco menores. Então aí nós teremos o cálculo da minha integral. Então qualquer que seja a estrutura que eu queira calcular, que não tenha uma fórmula definida, que não seja um quadrado, um retângulo, um círculo, um trapézio, um triângulo, eu posso utilizar uma integral. Não que eu não possa utilizar para essas áreas definidas, posso também, mas as integrais elas são utilizadas para se calcular áreas ou volumes de estruturas que não têm uma forma definida. Por exemplo, uma carteira escolar, uma calha de uma lâmpada, uma janela e por aí vai. Então, essa é, na verdade, a utilização do cálculo das linhas integrais. Como é, então, que se dá o cálculo de uma integral propriamente dita? Nós vamos começar a falar, então, primeiramente, de uma integral indefinida. Nós já conhecemos o teorema fundamental do cálculo, então vamos começar a trabalhar com as integrais indefinidas primeiramente, para depois nós passarmos para as definidas. Então vamos supor que nós temos uma integral x ao quadrado dx. Para que eu tenha uma integral, nós vamos ter que nos lembrar que eu tenho que ter uma função, que eu estou chamando de x ao quadrado, que aqui nós já vimos que nós vamos substituir isso aqui para 1, ok? O nosso 2 aqui, que a nossa constante será o nosso n. Então nós temos que ter uma função e nós temos que ter a diferencial dessa função, ou seja, eu tenho que ter a derivada da função 1. Então, se a minha função aqui é 1, então eu tenho integral de 1 elevado a n. Então a minha função x tem que se transformar na função 1, então tem que ser d1. Então nós temos a função 1 e nós temos d1, que quer dizer a diferencial de 1, ou seja, a derivada da função 1, que é essa mesma função que está aqui dentro da minha integral. Então nós podemos chegar à conclusão de que, para que eu tenha uma integral, então, nós podemos ter, por exemplo, a integral de f de t, então tem que ser dt, porque a minha diferencial sempre é em relação à minha função dada. Então, se eu tenho uma integral de g de w, eu tenho que ter dw. Então, eu tenho que ter a diferencial, a derivada da função w, que é a função que está dentro do meu integrando. Então, é sempre assim. A integral de uma função, eu tenho o símbolo de integração, que é esse, a gente chama de S alongado, essa curvazinha aqui. Eu tenho a minha função, uma função f de x qualquer, e em seguida a diferencial ou a derivada referente a essa função. Então é por isso que é importante no estudo das integrais nós termos o conhecimento de derivadas, porque para eu integrar uma função eu preciso primeiramente de derivar essa função. Então vamos ao primeiro exemplo aqui da minha integral indefinida. Então vamos ter aqui a minha integral de uma função que eu vou chamar aqui de x ao quadrado mais 1 elevado a 2 de x dx. Então vejam bem uma coisa. Nós temos uma função que é um polinômio, x quadrado mais 1, que está elevado a uma potência, multiplicando uma outra função x dx. Então nós temos a minha função f de x e temos a derivada da minha função x, que nós estamos chamando de dx. Então como é que nós procedemos com a integração dessa função? Vamos lembrar que a nossa integral inicial, a nossa função integrando inicial, é a integral de u elevado a n du. E a fórmula
para se integrar essa função, assim como nas derivadas, as integrais também têm algumas fórmulas já de integração, que nós chamamos de integrais imediatas. Essa fórmula para integrar essa função é dada por u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. O que quer dizer isso? Nós vamos ter a nossa função 1, que é a nossa função integrando, que vai estar elevada ao meu n somado de uma unidade, e eu vou dividir esse n somado da unidade também, mais c. Esse c é chamado de constante arbitrária de integração, já que nós não temos, já que ela é uma integral indefinida, eu não tenho intervalo, então eu preciso dessa constante arbitrária de integração, que vem da história lá das diferenciais, daquelas primitivas da função, que vão dar origem a uma função integrando. Então, como é que nós vamos proceder então? Nós vimos que nós temos que mudar a nossa variável para 1. Então, todas as vezes que nós vamos integrar uma função, nós vamos eleger dentro da minha integral, nós vamos escolher dentro da minha integral, uma função para que eu vá chamar essa função de u. Porque eu tenho que transformar essa integral, de preferência, nessa integral de u elevado a n du, porque eu já tenho uma fórmula como se integra essa função. Então, vamos acompanhar aqui. Então, como é que eu vou chamar de u? O que eu vou chamar de u? Vocês podem ficar tranquilos que, a partir do momento que vocês chamarem a função errada de u, ao derivar essa função, vocês vão ver que vocês não vão conseguir integrar a função. Então, isso aí já é um indício de que quem vocês escolheram para chamar de u é a função errada. Mas como é que eu tenho, assim, uma condição de escolher corretamente quem eu vou chamar de u? Primeiramente, nós vamos lembrar que nós vamos chamar de u a função que estiver elevada ao maior expoente. Porque como nós vamos derivar, ela vai diminuir um grau no seu expoente. Então, quando eu chamo de u essa função, eu tenho que derivar essa função. Então, eu tenho x ao quadrado mais 1 elevado a 2 e eu tenho x. Então, quem é maior? X ao quadrado mais 1 é maior do que x. Então, ele eu vou chamar de u. X quadrado mais 1. Aí alguém pode me perguntar, e o expoente 2? O meu expoente é o meu n. Eu vou precisar dele para integrar, então eu não posso mexer com esse 2 aqui. Ele tem que ficar lá sozinho por enquanto. Então, quando eu escolhi uma função dentro da integral para chamar de u, no caso x quadrado mais 1, porque o expoente 2 é maior do que 1, nós vamos fazer o quê? Nós vamos derivar essa função. Então, aqui nós temos uma igualdade, então nós precisamos de derivar dos dois lados. Aqui eu tenho u, nós já vimos que esse du quer dizer a derivada de u, a diferencial, a derivada da minha função u. Então, se eu preciso de derivar em ambos os lados da igualdade, a derivada de u é du. Então, du quer dizer derivada de u. Esse d é derivada do u da minha função u. E vamos derivar do lado de cá. Nós já sabemos que a derivada de u é zero, porque a derivada da constante é zero, nós já vimos isso lá nas derivadas. Derivando x ao quadrado, como é u elevado a n, né? Então é n, que multiplica u elevado a n menos 1. 2 menos 1 é 1. 2x dx. Todas as vezes que nós estivermos trabalhando com integrais, nós temos que usar o dx. Porque se eu estou derivando do lado de cá em função de u, o dx vai mostrar que do lado de cá nós estamos derivando essa função em relação a x. E a derivada de x é dx. Então, deriva a função e escreve na frente o dx, que quer dizer que eu estou derivando a função em relação a x. Todas as vezes que acontecer do lado de cá da minha variável x eu aparecer uma constante, é melhor que eu faça o quê? Que eu passe essa constante para o outro lado da igualdade, sempre na operação inversa do que ela se apresenta. Então, se o 2 está multiplicando o x, ele vem para o outro lado dividindo o du. Então, do lado de cá eu tenho x dx. Nós vamos guardar isso aqui que nós conseguimos e vamos substituir dentro da nossa função para que eu possa transformar essa função aqui, essa integral, em integral de u elevado a n du.
Então, como é que vai ser, então? Seguindo aqui, x ao quadrado mais 1, nós chamamos de 1, que está elevado a 2. Notem que sobrou lá dentro da minha integral x dx. Então, eu não posso deixar ninguém sobrar, nem faltar dentro da minha integral. Então, x dx, eu vou olhar aqui. Olha só, x dx agora se transformou em quem? d1 sobre 2. Então, eu vou transformar, eu vou substituir esse x dx por d1 sobre 2. Pronto. Na minha integral, todas as vezes que eu tenho uma integral, o que eu tenho que fazer primeiramente, antes de resolver essa integral, se eu tenho uma constante dentro da integral, eu tenho que, vamos dizer uma palavra aqui, expulsar essa constante para fora da integral. Então, eu tenho 1 sobre 2. Então, eu tenho 1 meio da integral de 1 elevado ao quadrado d1. Então, notem que nós conseguimos transformar a integral de x quadrado mais 1 elevado a 2 de x dx na integral 1 meio de 1 elevado a 2 du. E notem que essa integral, 1 elevado a 2 du, esse 1 meio constante está fora da integral, nós não precisamos nos preocupar com isso agora, é exatamente igual a essa função aqui, de 1 elevado a n du, já que o meu n é a minha constante. Então, substituindo lá, nós já temos uma fórmula para resolver isso. Então, nós temos 1 meio, e aí quando eu integro uma função, eu não preciso mais escrever o símbolo de integral. Acompanhando ali a minha fórmula, 1 elevado a n mais 1, então 1, vamos abrir um parêntese aqui, o meu n é 2, 2 mais 1 sobre 2 mais 1, mais c. Está aqui. Seguindo aqui, nós vamos ter 1 meio, que multiplica 1 elevado a 2 mais 1, que é 3, sobre 3, mais c. Então, a minha função já está integrada nesse ponto aqui. A partir desse ponto, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar para a minha variável inicial, que não era u, era x. O u nós utilizamos como uma variável auxiliar. Isso é só para fazer com que eu tenha, com que eu transforme a minha integral numa integral de 1 elevado a n du, porque já é uma integral imediata que eu já tenho essa fórmula de integração. Então, voltando aqui para a variável inicial, esse 3 está no denominador, nós vamos multiplicar aqui pelo 2, então vai ficar 1/6, que multiplica u. Quem nós chamamos de u? X quadrado mais 1, elevado a 3 mais c. Então, aqui está o meu resultado da minha integral. Então, todas as vezes que nós integramos uma função, nós temos que, após a integração, voltar esse u para a minha variável inicial. Isso todas as vezes que eu tenho uma integral indefinida. Vocês vão verificar que na minha integral definida, nós vamos usar todos esses passos aqui também para integrar a função. Só que no final, como ela é definida, ela tem um intervalo de integração, nós vamos ter que substituir esse intervalo superior, menos e inferior, sempre naquela ordem do teorema fundamental do cálculo. Existe uma forma de eu verificar se o que eu fiz está correto, se essa integração está correta, se eu não errei alguma coisa na integral indefinida? Existe. Como? Eu posso fazer a derivada do meu resultado da minha integral. Já que a derivada e integral são funções inversas, vocês notem que na derivada, a minha derivada é n menos 1, então eu diminuo uma unidade no expoente. Na minha integral é n mais 1, então eu somo uma unidade no expoente. Então, uma é o inverso da outra. O que vai acontecer aqui? Se uma é o inverso da outra e eu acabei de integrar a minha função, então isso quer dizer que se eu derivar o meu resultado, eu tenho que voltar na minha forma inicial que eu tinha lá da integral. Então, todas as vezes que eu fizer uma integral, que eu integrar uma função, desde que ela seja indefinida, e eu derivar esse resultado, ele tem que voltar na minha função inicial que eu integrei. Se isso acontecer,
eu vou ter certeza de que a minha integração está correta. Então vamos fazer isso aqui. Se eu pegar a minha função, que eu acabei de integrar, e derivar, então notem que isso aqui é o meu u, isso aqui é meu n, aqui é só um coeficiente. Então é a derivada de u elevado a n, que nós já sabemos como se faz. Então vai ficar 1/6, então y', né? 1/6 de n, que multiplica u, elevado a n menos 1, 3 menos 1 é 2, vezes u', vezes a derivada disso aqui dentro. A derivada da constante é 0, a derivada de x ao quadrado é 2x. A minha constante arbitrária de integração C eu não preciso utilizar. O que nós podemos fazer aqui? 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3 é 2, 2 dividido por 2 é 1, 2 dividido por 2 é 1. O que sobrou aqui então? Sobrou x quadrado mais 1 vezes x. Vocês estão notando que essa função aqui, exatamente essa mesma aqui, ó, esqueci do quadrado, né, do 2, que é a mesma função aqui. Então, o que aconteceu? Eu provei que a minha integração está correta, a minha forma de integrar, a integral que eu acabei de resolver está correta. Então, essa é a forma de vocês tirarem a prova. Se a sua integral está correta, se vocês integraram a função de uma maneira correta. Desde que a integral seja indefinida. É bom dizer isso, frisar isso para vocês. Desde que a integral seja indefinida, eu tenho como verificar se o que eu fiz está correto. Então, para fazer isso, mais uma vez, você deriva o resultado da sua integral. E derivando o resultado da sua integral, você tem que chegar à sua integral inicial. Se isso der certo, se o resultado for o mesmo, é porque você integrou corretamente a sua função aí integral. Vamos para mais um exemplo aqui então. Da mesma forma que acontece com as derivadas, as integrais também nós temos várias formas de integração. Como eu disse anteriormente, as integrais que eu tenho essas formas a gente chama de integrais imediatas, que são aquelas integrais que já tem na fórmula lá. A integral de uma função trigonométrica também existe uma forma já pré-estabelecida? Sim, existe. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma função seno de 3x dx. Se vocês forem olhar numa tabela de integrais, vocês não verão essa integral lá, a integral do seno de 3x dx. A coisa mais próxima que vocês vão utilizar lá, que vocês vão verificar, melhor dizendo lá, é a integral do seno de u du. Ora, se o meu u está no lugar do 3x, que é o arco da função seno, então, obviamente, para que eu transforme essa função nessa aqui, quem que eu tenho que chamar de u? O meu 3x. Então, mais uma vez, escolhendo quem eu vou chamar de u dentro da integral, no caso aqui 3x, porque a minha integral mais próxima disso que eu tenho é a integral do seno de u. Então, o meu u é 3x. E aí, seguindo os passos da integral, vocês vão verificar que todas as vezes que eu for integrar uma função, os passos que eu vou seguir são sempre os mesmos. Primeiro eu vou escolher alguém lá dentro da integral para chamar de u, nesse caso 3x, porque nós sabemos que eu não tenho a integral do seno de 3x dx, mas eu tenho a integral do seno de u du, que eu posso transformar essa integral nessa integral aqui. Chamando 3x de u, primeiro passo, chamar alguém de u, escolher alguém para chamar de u. Segundo passo, derivar em ambos os lados da igualdade. Então, a derivada do lado de cá, lembrando que a derivada de u é du, né? Du quer dizer derivada de u, por isso que é du. E a derivada do lado de cá, lembrando que nós sempre temos que colocar a derivada também, não já vamos colocar aqui para não esquecer. Como eu estou derivando em função de x, eu tenho que ter um dx, que é a derivada de x. E o que é a derivada do x, como o próprio nome indica? dx. A derivada de x, nós vimos lá nas derivadas, todas as vezes que eu tenho a derivada de uma variável onde o expoente é 1, a derivada é 1.
Então a derivada de x é 1 vezes 3 é 3. E aí aconteceu que apareceu uma constante do lado de cá. E aí nós já vimos também no exemplo anterior que todas as vezes que acontece isso, essa variável eu tenho que mandar ela pôr do lado da igualdade, sempre na operação inversa. Se o 3 está multiplicando o dx, ela vem dividindo o du do lado de cá. Dx, pronto. Nós vamos guardar isso aqui, porque nós vamos precisar de substituir esses novos dados que nós encontramos aqui dentro da nossa integral. Então eu tenho a integral do seno de 3x. Como eu não tenho essa integral na tabela, nós escolhemos chamar 3x de u. Então, nós vamos substituir o 3x por u. E notem que sobrou um dx lá dentro da integral. Então, voltando aqui, quem que o nosso dx se transformou agora? Dx, então, é igual a du sobre 3. Du sobre 3. Como nós temos uma constante dentro da integral, antes de resolver qualquer integral que tenha uma constante, eu tenho que pegar essa constante e jogar para fora da integral. Então, 1/3 vai para fora da integral do seno de u du. Notem que nós conseguimos, então, mais uma vez, transformar uma integral do seno de 3x dx na integral do seno de u du, que está aqui. Esse 1/3 é uma constante, já está fora da integral, não vai nos atrapalhar em nada. Então, nós temos 1/3, e conforme a nossa tabela de integrais, as integrais imediatas, a integral do seno de u, a integral é cosseno de u mais c, menos cosseno de u mais c, melhor dizendo, né? Lembrando que como a integral é indefinida, nós temos uma constante arbitrária de integração, que é o meu c. Então, vamos colocar um parêntese, porque 1/3 está multiplicando. Então, a integral do seno é menos cosseno de u mais c. Mais vezes menos é menos 1/3 do cosseno de u. E aí, mais uma vez, eu tenho que voltar para a variável inicial. Quem que é o cosseno? Quem eu chamei de u? 3x mais c. Aqui está o resultado da nossa integral. Agora vem a pergunta que alguém pode querer me fazer. Tem como eu saber se essa integral está correta? Da mesma forma que eu fiz com a outra integral anterior? Sim. Qual que é a forma? A mesma. Derivando a minha função. Todas as vezes que eu derivar essa função, ela tem que voltar lá na minha função anterior, né? Na minha integral inicial, vamos dizer assim. Então, nós temos, derivando essa função aqui, ó, vamos chamar de y', nós temos menos 1/3, que é a minha constante, que está multiplicando. Quem que é a derivada do cosseno de u? Conforme a nossa tabela, a derivada do cosseno é menos seno de u. Então, vai ficar menos seno de u, que é u', derivada de 3x é 3, seno de u, que é 3x. Essa é a derivada do cosseno de u. 3 dividido por 3, nós podemos simplificar, vai dar 1, menos vezes menos é mais, então implica que y' é seno de 3x. Então, mais uma vez, nós vamos voltar seno de 3x, seno de 3x. Derivei o resultado da minha integral, e esse resultado voltou na minha integral inicial. Então, nós estamos provando com essa derivada do resultado que a nossa integração está correta. A maneira como nós integramos, a forma como nós integramos está correta. Seno de 3x, seno de 3x. Então, só para reforçar, todas as vezes que eu integro uma função indefinida, eu pego o resultado da minha integral que eu acabei de resolver, derivo esse resultado. O resultado voltando à minha integral inicial, isso prova para nós que está correta a forma de integração. Ok? Vamos para mais um exemplo aqui de integrais. Vocês podem ver aí que todas as vezes que eu integro uma função, eu sempre tenho que buscar uma forma que já existe. Uma integral que a gente chama de imediata, que já está na forma de integração.
Se nós temos uma integral de e elevado a u du, a integral dessa função é o próprio e elevado a u mais c, conforme a nossa tabela de integrais. Vocês vão notar que a minha função de Euler, que é se e elevado a alguma coisa, então e elevado a x, e elevado a u, a derivada de e elevado a u é e elevado a u, a integral de e elevado a u também é e elevado a u. Então essa função de Euler elevada a x, ou a u, ele sempre vai ser a mesma, tanto para a derivada quanto para a integral. Então a integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u, a derivada de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Então é a única função onde isso vai ser igual. Vamos pegar então, nesse caso, uma integral aqui indefinida de e elevado a 5x dx. Como é que eu vou transformar isso aqui? Bom, é só eu olhar aqui. A integral mais próxima de e elevado a 5x dx que eu vou ter é a integral de e elevado a 1, que eu já tenho a forma de integrar aqui. Então, na própria função já está me dizendo o que eu vou ter que escolher para chamar de 1, que no caso é o 5x, que é o meu expoente. Então, o 1 é 5x. Escolhi, primeiro passo, escolher quem eu vou chamar de u. Escolhi o 5x. Segundo passo, derivar dos dois lados da minha igualdade aqui. A derivada de u, du. A derivada de 5x, como eu vou derivar em função de x do lado de cá, eu já escrevo dx do lado de cá, para que eu não esqueça. A derivada de x é 1 vezes 5, 5. Como apareceu uma constante, a minha constante que está multiplicando vem dividindo aqui, sempre na operação inversa. Então, du sobre 5 vai ser igual a dx. Bom. Agora, vou pegar esses novos elementos que eu encontrei e vou substituir dentro da minha integral lá. Então, eu tenho a integral de e elevado a 5x, que nós chamamos de u, e o nosso dx virou du sobre 5. Mais uma vez, nós temos uma constante dentro da integral, 1/5. Vamos jogar essa constante para fora da integral. Então, 1/5 da integral de e elevado a u du. Conforme a nossa tabela de integrais, a integral de e elevado a u du é e elevado a u mais c. Então, a integral de e elevado a u du, e elevado a u mais c. E quem é o meu u? Quem nós chamamos de u? 5x. Então, 1/5 de e elevado a 5x mais c. Está aí o resultado da nossa integral. Mais uma vez, nessa aqui eu também tenho condições de saber se está correto o que eu fiz? Tenho. Basta derivar a minha função. Então, derivando essa função, y', 1/5 é uma constante, está aqui multiplicando. A derivada de e elevado a u, conforme a tabela de derivadas agora, é e elevado a u vezes u'. Então, e elevado a u é 5x, vezes u'. Derivada de 5x, derivada de x é 1 vezes 5 é 5. Simplifica 5 com esse 5. Então, y' é e elevado a 5x. E elevado a 5x. Então, notem que eu cheguei na mesma função inicial. Então, está correta a minha integral. Vamos partir agora para um exemplo da integral definida, já que nós estamos vendo aqui a integral indefinida. Então, vamos lá. Lembrando que a nossa integral definida agora é uma integral onde eu tenho um intervalo de integração. Então vamos dizer que nós temos uma integral aqui que vai de 0 até 1. Vamos pegar uma integral bem simples aqui, x elevado a 2 dx inicialmente. Lembrando que nós temos que transformar essa integral aqui numa integral de u du, ou u elevado a n du. O que nós vamos fazer? Nós vamos escolher alguém para chamar de u. Então, está claro para nós aqui que nós temos que chamar quem para chamar de u? O x. Então, nós vamos falar que u é x. Então, o primeiro passo é escolher quem chamar de u. Segundo passo, derivar dos dois lados da igualdade.
Lembrando que a derivada de u é du. Derivada de u. Se a derivada de u é du, a derivada de x tem que ser dx, ou derivada de x. Substituindo a dentro da integral. Integral de 0 a 1, u elevado a n, que é o 2, e o nosso dx virou du. Então, nós chegamos à integral de u elevado a n du, que é uma integral já imediata, que a gente chama, que é uma integral que já tem uma forma, né? Lembrando aqui que a integral de u elevado a n du é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Isso para a integral indefinida. Como a nossa integral agora é definida, então, nós não temos o c, que é a constante arbitrária de integração. Nós vamos simplesmente agora substituir os intervalos, mas a forma de integrar continua a mesma. Então, lembrando lá, nós vamos esquecer o intervalo primeiro, a integral de u elevado a n é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Agora, ao invés de colocar o mais c, eu vou colocar um intervalo de integração. Eu vou escrever uma barra vertical e o meu intervalo de 0 a 1. Lembrando que isso aqui não é mais um sinal de integral, eu já integrei a função. Integrei a função, o sinal de integral desaparece. Isso aqui é uma barra vertical, onde eu vou ter os meus intervalos de integração. Então, daqui nós temos u elevado a 3 sobre 3 no intervalo de 0 a 1. Antes de substituir, nós vamos voltar para a variável inicial, que no caso aqui era x. Nós chamamos x de u. Então, x elevado a 3 sobre 3 no intervalo de 0 a 1. Lembrando do teorema fundamental do cálculo, o TFC, nós vimos que na integral de a até b, depois que eu integro, a minha função é b menos a, ou seja, o intervalo superior menos o intervalo inferior. Então, nós vamos pegar a nossa função, deixa o 3 aqui embaixo, é o intervalo superior, que é 1, substituindo no lugar do x, então vai ficar 1 elevado a 3, menos o intervalo inferior, 0 elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1, 0 elevado a 3 é 0, 1 menos 0 é 1 sobre 3. Então, vocês vão notar agora que na minha integral definida, os nossos resultados sempre serão numéricos. Nós não teremos mais agora uma variável. Nós não teremos mais uma variável seguida de c. Eu tenho agora um intervalo, um resultado, melhor dizendo, numérico, sempre para as integrais definidas. Então, vamos para o próximo exemplo aí de uma integral definida. Vamos fazer um exemplo aqui um pouco mais elaborado agora, vamos dizer assim. Então, nós temos então uma integral, por exemplo, que vai de 1 até 2, vamos colocar aqui que eu tenho x da raiz quadrada de x quadrado mais 4 dx. Lembrando que da mesma forma como eu não tenho como derivar uma função que está dentro de um radical, nós também não temos como integrar uma função que está dentro de um radical. Então, nós vamos escrever essa função na forma de um expoente fracionário. Então, eu tenho integral de 1 até 2 de x, que multiplica x quadrado mais 4 elevado a... Transformando isso aqui numa potência, o expoente do radicando é 1, o índice do radical é 2, então no meio dx. Eu posso escrever isso aqui de uma outra forma, para ficar mais interessante para vocês verificarem o que vocês estão fazendo. Como isso aqui é um produto e a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso escrever essa integral também dessa forma aqui, x quadrado mais 4 elevado a 1 meio. Esse x que está multiplicando eu posso passar para cá, sem problema nenhum. X dx não vai alterar nada. Pronto. Organizei a minha integral para que eu possa começar a integrar. Então, até agora, eu não integrei a função. Eu só organizei a minha integral para que eu possa integrar essa função. Primeiro passo, relembrando, escolher alguém dentro da integral para chamar de 1. E nesse caso, quem que eu vou chamar de 1? Quem está elevado ao expoente maior, né? Então, x ao quadrado mais 4 é maior do que x. Então, o meu u agora então, é x quadrado mais 4. Lembrando que o nosso meio, que é o n, eu não posso mexer com ele, eu tenho que deixar ele lá. Porque a minha integral é a integral de u elevado a n du. Segundo passo,
derivar em ambos os lados da igualdade. A derivada de u, du. A derivada de x² mais 4. Como eu vou derivar em função de x, eu já vou pôr o dx aqui, que quer dizer derivada de x. Derivada da constante é 0. A derivada de x ao quadrado, 2x. Apareceu uma constante. O que eu faço? Passo para o outro lado da função inversa. Então, du sobre 2 é igual a x dx. Pronto. Organizei os dados que eu vou precisar de substituir dentro da minha integral. Então, vamos lá. Eu tenho a minha integral, então, que vai de 1 a 2, que é o intervalo de integração. x² mais 4 nós chamamos de u, que está elevado a n, que no caso é o meu 1 meio. E o meu x dx que sobrou lá dentro da minha integral, vamos voltar aqui, x dx agora é igual a quem? Du sobre 2. Então, du sobre 2. Apareceu uma constante dentro da integral, 1 meio. Empurra essa constante lá para fora. Então, 1 meio da integral de 1 a 2, de u elevado a 1 meio, du. Lembrando que a minha integral, então, agora, consegui transformar tudo isso aqui na integral de u elevado a n du, olha lá. U elevado a n, 1 meio é o meu n, du. Nós já temos a forma de integração, então 1 meio. A integral de u elevado a n é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, que está no intervalo de 1 a 2. Então nós temos 1 meio de u elevado a, tirando o mínimo, 2 vezes 1, 2 mais 1 é 3, então 3 meios sobre 3 meios, que está no intervalo de 1 até 2. Organizando aqui agora, lembrando lá da propriedade das frações. Divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então nós temos 1 meio vezes 3 meios, vem multiplicando aqui na frente, o inverso aqui é 2 terços de 1. Agora nós vamos voltar para a variável inicial, que nós chamamos de x² mais 4, que está elevado a 3 meios no intervalo de 1 a 4. Aqui, como está dividindo, nós podemos simplificar esse 2, então vai ficar 1 terço. Agora nós vamos substituir intervalo superior menos intervalo inferior. Então, lembrando, sempre que nós substituímos os intervalos onde nós temos a constante. Então, vai ficar 4 ao quadrado mais 4 elevado a 3 meios menos intervalo inferior, 1 ao quadrado mais 4 elevado a 3 meios. Continuando aqui, nós vamos ter 1 terço que vai multiplicar. 4 ao quadrado é 16. 16 mais 4 é 20. Então, 20 elevado a 3 meios. Menos 1 ao quadrado, que é 1, mais 4, 5, elevado a 3 meios. Nós podemos deixar dessa forma aí, já que essa operação aqui eu não tenho condição de fazer, por enquanto, né? O que nós temos aqui? O que é o 20? Nós podemos simplificar. O que é 20 elevado a 3 meios? Lembrando que o meu 20 é 4 vezes 5. Não é isso? E 4 é 2 ao quadrado. Como eu tenho 3 meios elevado a 3 meios, lembrando que o denominador aqui da fração é o índice do radical e o numerador é o expoente do radicando. Então, isso aqui seria a mesma coisa da raiz quadrada de 20 ao cubo. Vocês podem simplificar isso aqui. Ou pode deixar dessa forma também. Ok? Vamos deixar assim. Então, está aí essa forma aqui da minha função. Vamos fazer então agora um exemplo de uma integral trigonométrica que seja definida. Então vamos acompanhar.
vamos, por exemplo, pegar uma integral de 0 a π sobre 2, por exemplo, do seno de 2x dx, por exemplo. Então, nós temos uma integral definida, trigonométrica. Lembrando que nós não temos a integral do seno de 2x dx na minha tabela de integrais, mas nós temos a integral do seno de 1. Como nós já vimos no exemplo anterior, se a integral do seno de 1, então, é claro para nós aqui que nós vamos ter que chamar quem de 1? 2x. A derivada de u, du. Se eu estou derivando do lado de cá em função de x, eu já vou escrever o meu dx aqui, que é a derivada de x. A derivada de x é 1 vezes 2 é 2 dx. Apareceu uma constante do lado de cá, operação inversa do outro lado. Então, se está multiplicando bem dividido, du sobre 2 é igual a dx. Pronto. Substituindo agora lá dentro da integral, nós vamos ter a integral de 0 a π sobre 2, do seno, o 2x nós chamamos de u, e o nosso dx agora virou du sobre 2. Então nós vamos ter 1/2 da integral de 0 a π sobre 2, de seno de u, du. Pronto. Nós já temos essa integral tabelada, ela já é uma integral imediata. A integral do seno de u é menos cosseno de u, conforme a nossa tabela. Então nós vamos ter 1/2 de menos cosseno de u, que está no intervalo de 0 a π sobre 2. Eu posso multiplicar esse sinal aqui fora. Continuando aqui, nós vamos ter menos vezes mais é menos 1/2, que multiplica o cosseno de u. Mas quem nós chamamos de u? 2x, que está no intervalo de 0 a π sobre 2. Então agora nós vamos substituir. Menos 1/2 que vai multiplicar. Lembrando que é sempre o intervalo superior menos o intervalo inferior. Então nós vamos pegar o intervalo superior, substituir onde eu tenho a variável. Então vai ser cosseno de 2 vezes x, que agora é π sobre 2, menos o intervalo inferior, cosseno de 2 vezes x, agora é 0. Continuando, nós vamos ter. Como eu tenho um produto dentro do arco da função trigonométrica, eu posso simplificar. Então, eu divido 2 por 2. E conforme a nossa tabela, o cosseno de π é menos 1. Menos 2 é 0, é 0. O cosseno de 0, conforme a tabela, é 1. Então, nós vamos ter aqui menos 1/2 vezes menos 1 com menos 1 é menos 2. Menos vezes menos é mais. 2 dividido por 2 é 1. Então, o nosso resultado final para essa situação é 1. Então, a integral definida de 0 a π sobre 2 de seno de 2x dx é igual a 1. Então é isso aí, pessoal. Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês essa aula aí. Espero que ajude vocês no estudo de vocês aí. E é só lembrar aqui os passos que são sempre os mesmos na integração. Primeiramente, escolher alguém dentro da minha integral, da minha função integrando, para chamar de u. Segundo passo, derivar esse u, que é o meu du, derivando em ambos os lados. A variável x também tem que ser a sua derivada dx. Se aparecer uma constante do lado do x, ela tem que ser mandada para o outro lado, sempre na operação inversa. Se está multiplicando, vem dividindo, se está dividindo, vem multiplicando. Substitui na sua integral os valores de u, para que vocês tenham uma integral imediata que já está na sua tabela lá de integrais. Então é isso aí, espero que tenha sido proveitoso para vocês aí. Bons estudos para todos e até o próximo aí. Muito obrigado.